a representação do PSOL, do PDT, do PT, do PSB, do PCdoB, não é uma representação criminal. A gente precisa reiterar sempre, o processo no Conselho de Ética é juspolítico, judicialiforme. E a gravidade dos fatos que o relator aponta, e optando corretamente pela admissibilidade, é muito grande, é muito grande. O deputado Nicolas, alguém jocosamente aqui o chamou de Nicole, fica brincando com isso. Pois é, olha o Conselho de Ética, não é lugar para deboche. Ele ofendeu não um parlamentar, como alguns casos aqui, tendo esse foco, mas um segmento muito expressivo da sociedade brasileira e mundial. Ou seja, na esfera jurídica, há o crime de transfobia, equiparado pelo Supremo Tribunal Federal ao crime de racismo. Mas o que nos interessa aqui é que, com aquela postura, palavras e gestos, no dia 8 de março, o deputado quis invisibilizar um segmento que agora, pela primeira vez na história, tem, inclusive, expressão nesse parlamento. No decorrer do processo, será muito importante que as deputadas Érica Hilton e Duda Salabert venham aqui dar o seu testemunho, porque eu sei, e elas manifestaram isso, ficaram extremamente ofendidas. Eu digo que é muito mais grave pelo caráter coletivo da postura do que a ofensa individual a qualquer um de nós. Então, Ortega y Gasset, um filósofo muito importante da Espanha, no século passado, primeira metade, ele dizia que eu sou eu e minha circunstância. O deputado Nicolas tem todo o direito de expressar a sua opinião contra a diversidade humana, mas não tem direito de, no parlamento, com o mandato público que recebe, negar, assassinar, entre aspas, um contingente da população que está lutando com mortes, violências, toda sorte de agressão, pela sua existência, pelo seu reconhecimento. Então, se há histórico do deputado, com suas circunstâncias, pretéritos, de preconceito, de discriminação, ele tem, jovem que é, num primeiro mandato federal, que entender que aqui a banda toca de outro jeito. Não porque queiramos ter uma singularidade absoluta aqui, tudo que a gente fala, diz e faz, reverbera nacionalmente. Então, não é algo irrelevante, não é algo menor. Sua Excelência se afirmou cristão. Não vamos ficar disputando aqui quem tem mais ou menos fé, qualquer que ela seja. Defendemos o Estado laico e o direito de crença e de não crença. Mas é bom lembrar, e os evangelhos testemunham, que Jesus Cristo jamais discriminou quem quer que seja. Aliás, foi condenado por isso, por confraternizar com berberrões, com cobrador de impostos, com a samaritana, discriminadíssima naquela época pela cultura judaica. Então, dizer que defende os valores cristãos é de uma prepotência e de uma hipocrisia quando se nega na prática o respeito à diferença, ao próximo, ao outro, ao semelhante. Nós somos semelhantes uns aos outros. Nós devemos nos comportar com espírito de fraternidade. Subir à tribuna da Câmara dos Deputados, usando uma indumentária de deboche, de desrespeito, não é algo menor. Precisa, sim, ser apurado esse comportamento. E eu quero lamentar aqui, até, veja só, eu votei
pelo prosseguimento do feito contra a deputada Zambelli. Mas um dos argumentos da posição vitoriosa aqui, amplamente, foi a de que ela reconheceu o seu erro, jurou que não mandou ninguém tomar naquele lugar, que estava arrependida, sinceramente, pois me impressionou, viu, Nicolas? Eu fiquei impressionado, porque você, jovem, temos uma relação de simpatia sempre, de respeito, você não fez 1 milímetro de autocrítica da sua posição, pelo contrário, reafirmou essa posição, disse que está sendo perseguido politicamente, que não tem nenhum reparo a fazer em relação ao seu procedimento, que foi condenado, inclusive, pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Não é o partido A, B ou C, não. A nota está aqui, publicada no site da Câmara. É inacreditável, diz a Secretaria da Mulher, que persistam no Brasil atos desta natureza, repudiando aquele gesto. Então, eu entendo que, se esse colegiado optar pelo arquivamento, rejeitando, inclusive, o voto do relator, muito detalhado, muito circunstanciado, nós estaremos, enquanto Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, não admitindo a diversidade humana, não admitindo que devemos todos e todas e todes o respeito. Olha a risada de deboche. Vamos nos livrar um pouquinho da cultura machista, secular e patriarcal, que também está inoculada em mim, e admitir que os tempos mudam e as expressões humanas, inclusive do seu afeto, mudam também. Por que vocês não têm coragem de debochar da Duda e da Érica lá no plenário diretamente? Apenas aplaudir um representante dessa posição preconceituosa. Não admitir o mínimo que é a investigação dessa postura, rejeitar é dizer que não aconteceu nada e é autorizar que alguém use indumentárias jocosas, animalescas até, para praticar o racismo, como acontece às vezes em campos de futebol, com aqueles gestos que, felizmente, já começam a ser punidos contra os jogadores negros, as jogadoras negras. Não admitir essa representação é achar que há setores inferiorizados, menores, quiçá doentes no seu comportamento, quando a doença, na verdade, é o preconceito, é a transfobia, é o racismo, é o não reconhecimento do outro e da outra como um ser humano digno de direitos e que merece ser respeitado. Portanto, em função, inclusive, de nenhuma autocrítica, eu entendo que o relatório e o voto deve ser aprovado por esse Conselho. Senão, estaremos dizendo que comportamentos desse tipo podem e devem se repetir. Naturalizaremos a discriminação, o ódio, o preconceito, porque dá like, porque tem um setor conservador da sociedade que gosta, porque lacra, porque dá visibilidade. Essa visibilidade é incivilidade, é negativa para a condição humana. Voto sim ao parecer do relator pela admissibilidade. Obrigado, presidente.